para o meu filho. Ela começou a documentar tudo. Cada mensagem quebrada a promessa, cada mentira. Ela contratou um investigador financeiro para investigar os negócios de Gregory. E quando o investigador encontrou discrepâncias, Charlotte garantiu que as pessoas certas soubessem disso. Ela falou com mulheres grupos de defesa, compartilhando sua história para capacitar outras pessoas e construir um sistema de apoio que foi muito além do seu próprio situação. Quanto mais ela lutava, mais forte ela se tornava. Ela começou a dormir melhor. Ela começou a se alimentar bem, a cuidar de si mesma, não apenas como mãe, mas como uma mulher com futuro. Ela fazia caminhadas, reencontrou velhos amigos e até riu de novo. Risadas sinceras que a fizeram lembrar que ainda estava viva. Gregory notado. Seus telefonemas tornaram-se mais desesperados. Seu advogado, mais agressivo. Marissa começou a postar mensagens enigmáticas nas redes sociais, insinuando traições e segredos. A pressão era grande. E desta vez não era Charlotte que estava desmoronando. Uma tarde, depois de uma reunião jurídica particularmente bem-sucedida, Charlotte voltou para casa e encontrou uma carta escondida por baixo da porta. Sem retorno endereço, sem nome, apenas uma folha de papel com 4 palavras. Você está ganhando, não pare! Ela segurou o bilhete contra o peito e sorriu. Pela primeira vez desde que seu mundo desabou, ela acreditou. O ponto de ruptura não a destruiu, ele a libertou. A cidade fervilhava de rumores, mas ninguém fora do círculo de Charlotte sabia o que realmente aconteceria a seguir. O público viu uma mulher grávida brigando com o marido no tribunal. Mas, nos bastidores, Charlotte estava reunindo mais do que apenas evidências. Ela estava descobrindo a verdade sobre quem ela realmente era e do que era capaz. Tudo começou como o investigador financeiro que Charlotte havia contratado, um velho amigo de seu pai. Discreto, mas implacável. Ele cavou fundo nos negócios de Gregory, seus investimentos e os fundos fiduciários que ele tentou esconder no exterior. Certa manhã, quando o amanhecer tingia a cidade de rosa, o telefone de Charlotte tocou. Era o investigador, sua voz baixa e urgente. Você pode querer se sentar, ele disse a ela. A empresa de Gregory não está apenas escondendo ativos. Ele está canalizando dinheiro através de empresas de fachada e seu nome ainda está em alguns dos documentos de fundação. Isso faz de você um grande acionista mais do que ele. Aliás, Charlotte ficou chocada. Você está dizendo isso? Estou dizendo que, se você quiser, pode assumir o controle legalmente. Ele pode lutar contra você. Mas com suas assinaturas, seus registros desta evidência, os tribunais quase certamente ficarão do seu lado. Pela primeira vez, Charlotte sentiu algo diferente do que medo ou raiva. Ela sentia poder. Mas esse não era o único segredo de Charlotte desenterrado. Através de seu trabalho sem fins lucrativos e rede crescente, ela descobriu que Marissa estava longe de ser a nova e inocente ao amor que Gregory havia pintado para ela. Um sussurro de uma ex-assistente, uma mensagem direta de um representante da marca. Aos poucos, um padrão surgiu. Marissa tinha como alvo homens ricos há anos, subindo de um alto perfil relacionamento com outro, deixando o caos em seu rastro. Um relacionamento com Gregory começou antes de Charlotte e Gregory até se separaram oficialmente. A imprensa ainda não sabia de nada disso, mas Charlotte não estava mais interessada em jogando na defesa. Era hora de entrar na luz. Ela se encontrou com seu advogado-equipe e o investigador, revisando cada detalhe. Eles traçaram uma estratégia, não apenas para se proteger e seu filho, mas para garantir que Gregory e Marissa enfrentassem as consequências do que fizeram. Charlotte queria dignidade e justiça, não apenas para ela, mas para qualquer um que já tenha sido instruído a ficar quieto e assumir a culpa. Mas havia mais uma surpresa que ninguém, nem mesmo Charlotte, esperava. Uma noite, enquanto ela guardava as roupas do bebê, organizou a papelada, a campainha tocou. Ela abriu a porta e encontrou uma mulher mais velha, elegantemente vestida, com olhos afiados e um olharar de autoridade. Era a mãe de Gregory, Eleanor, que Charlotte não via desde antes da separação. Posso entrar? Perguntou Eleanor. Sua voz era gentil, mas determinada. Charlotte hesitou, depois assentiu. Ela fez chá e eles se sentaram na sala de estar,
sem jeito primeiro, mas então Eleanor estendeu a mão com as mãos ligeiramente trêmulas. Vim dizer, sinto muito, disse ela. Eu criei Gregory acreditando que o amor é algo que se conquista, não algo que se dá. Isso foi meu erro. Mas eu vejo você, Charlotte. Eu vejo o que você passou e o que você ainda defende. Eu quero socorro. Charlotte ficou chocada demais para falar por um momento. Eleanor continuou. Gregory acha que é intocável, mas sua diretoria está cansada da má fama, dos gastos imprudentes, dos escândalos. Eu tenho influência mais do que ele imagina. Se você quer fazer um movimento real, assuma o controle da sua parte. Faça uma declaração pública. Seja o que for que você precisar, eu te apoio. Pela primeira vez em meses, Charlotte sentiu uma sensação de família que não sabia que sentia falta. Ela aceitou a visita de Eleanor Apoio e juntos eles fizeram um plano. Charlotte compareceria à próxima reunião do conselho, não como uma esposa humilhada, mas como acionista majoritária, munida de provas e confiança. Na noite anterior à reunião, Charlotte mal dormia. Ela ficou no quarto do bebê acariciando a barriga, sussurrando. Amanhã tudo muda, não só para mim, mas para você, para nós. Ela mal podia acreditar o quão longe ela tinha chegado, chorando no escuro até ficar à beira do poder real. Quando a manhã chegou, Charlotte vestiu-se cuidadosamente com um terno azul marinho, profissional, imponente e perfeito para uma mulher prestes a retomar a própria vida. Ava e sua mãe estavam lá, dando-lhe abraços de última hora e conversas estimulantes. Você não vai lá para implorar, Ava a lembrou. Você vai lá para a liderança. Você mereceu isso. Charlotte chegou cedo à sala de reuniões com o coração disparado, mas a cabeça limpa. Quando Gregory entrou, ladeado por Marissa e sua equipe jurídica, ele tentou zombar, mas seus olhos revelavam um lampejo de pânico. A sala estava cheia de homens que nunca se deram ao trabalho de olhá-la nos olhos. Hoje ela garantiu que a vissem. A reunião começou com negócios de rotina, mas logo Charlotte levantou-se, apresentando as provas da má gestão financeira de Gregory, as empresas de fachada, o risco para investidores e sua própria participação majoritária. Eleanor falou em seguida, confirmando tudo o que Charlotte dizia com a voz firme e firme. Os membros do conselho olhavam de Gregory para Charlotte, percebendo que o equilíbrio de poder havia mudado. Ao final da reunião, o resultado estava claro. Charlotte foi eleita presidente interina. Gregory foi suspenso enquanto aguardava uma revisão interna. O rosto de Marissa ficou branco como papel. Gregory irrompeu em protesto, mas a diretoria o ignorou. Assim que Charlotte saiu do prédio, os repórteres se aproximaram. Mas desta vez ela não estava correndo. Ela fez uma pausa, falou claramente e disse: Eu sempre me defenderei e defenderei o que é certo. Para minha família, para meu filho e para qualquer um que já tenha sido obrigado a ficar quieto. Esse tempo acabou. A cidade tinha agora uma nova história e Charlotte Lawrence era sua estrela inesperada. A notícia da dramática morte de Charlotte Ascensão se espalhou pela cidade como um incêndio. Nos dias seguintes à sua posse como presidente interina, as ações da empresa se estabilizaram. Jornalistas de negócios que antes a haviam descartado como nada mais do que uma socialite ou esposa grávida, agora a chamava de ousada, decidida e inabalável. Ela fez entrevistas não sobre seu desgosto, mas sobre liderança responsável, reconstrução confiança e colocar a família acima do ego. Cada movimento seu era observado, analisado e às vezes pela primeira vez admirados dentro da empresa. Alguns resistiram a mudanças. Um punhado de aliados de Gregory resmungou a portas fechadas, esperando que ela tropeçaria ou quebraria sob pressão. Mas Charlotte estava preparada para isso. Todas as manhãs, ela se encontrava com a equipe executiva da empresa, ouvindo mais do que falando, fazendo perguntas difíceis e aprendendo com aqueles que a queriam para ter sucesso. Ela trouxe consultores externos para limpar a bagunça que Gregory havia feito e criar novos programas para pais que trabalham. Uma mensagem silenciosa para todas as mulheres que já se sentiram marginalizadas. Marissa desapareceu. Como consequência do golpe na diretoria, seus contratos com influenciadores acabaram completamente.
Paparazzi tiraram fotos dela saindo da cobertura, de Gregory com as malas prontas e o rosto escondido por óculos de sol enormes. Charlotte se recusou a deixar que a amargura a distraísse do trabalho que tinha pela frente. Ela tinha o que precisava: controle, dignidade e um futuro para ela e seu bebê. Mas reconquistar seu poder não era apenas uma questão de negócios. Com seu novo papel veio a nova confiança. Charlotte investiu em si mesma pela primeira vez em anos. Ela atualizou seu guarda-roupa. Não para Gregory, não para as câmeras, mas para si mesma. Ela ganhou um novo corte de cabelo, ousado e fresco. Evento luxuoso com todos os figurões da cidade. A capa dizia: apresentado por Gregory Lawrence e Marissa Dale, vestido código realeza. Que coragem! As mãos de Charlotte tremiam enquanto ela lia. Era uma provocação, pura e simples. Mas em vez de lágrimas, ela sentiu uma estranha clareza fria se estabelecer sobre ela. Ela não se esconderia. Ela não se acovardaria. Ela os enfrentaria e a cidade inteira em seus próprios termos. Mas como? O que ela poderia fazer para recuperar sua dignidade, seu poder, sua narrativa? Isso à noite, Charlotte ligou para sua velha amiga Ava, uma estilista que a ajudou com arrecadações de fundos quando Gregory ainda se importava com a opinião dela. Ela contava tudo para Ava, cada detalhe, cada ferida, toda humilhação. Ava ouviu e disse: querida, você quer fazer uma entrada triunfal? Eu te ajudo a incendiar o lugar. Com estilo. As duas mulheres passaram a semana seguinte planejando o retorno de Charlotte à cena social. Elas trabalharam em seu visual, cabelo, maquiagem, guarda-roupa. Mas mais do que isso, eles trabalharam em sua confiança. Ava ensinou Charlotte como andar, como manter a cabeça erguida, como ignorar as pessoas que um dia tentaram quebrá-la. Elas escolheram um vestido diferente de tudo que Charlotte já havia usado. Uma criação personalizada em seda marfim cintilante, feita sob medida para suas novas curvas, elegante e poderoso, era um vestido para uma mulher que havia sobrevivido, uma mulher renascida. À medida que a gala se aproximava, Charlotte ensaiou sua entrada repetidas vezes, de pé em seu quarto, imaginando o momento em que entraria naquele quarto, todos os olhos nela. Não com pena, mas com admiração. Mas mais do que qualquer coisa, Charlotte sabia que isso era mais do que apenas uma noite. Era sobre provar a si mesma que ela ainda estava de pé, ainda lutando, ainda digna. No dia da gala, Charlotte estava diante do espelho com o coração batendo forte. Ela pensou na mulher que tinha sido, na garota deixada para trás, na esposa apagada, na mãe esquecida, e ela pensou na mulher que estava se tornando forte, feroz e pronta para resgatar sua história. Ela pressionou a mão na barriga e sorriu para seu reflexo, sussurrando: esta noite entraremos juntos e ninguém jamais nos fará sentir pequenos novamente. Com isso, Charlotte Lawrence, grávida, traída, mas inquebrável, preparada para voltar aos holofotes. Desta vez a história seria dela. A noite de a festa de aniversário de Gregory chegou com uma onda de expectativa que se espalhou por toda a cidade. Todos que importava: políticos, magnatas dos negócios, celebridades, socialites ricos antigos era mestar lá. Durante semanas, sites de fofoca especularam. A ex-mulher abandonada ousaria mostrar o rosto? Marissa, a realeza de Gregory, finalmente será aceita como rainha da noite? Ninguém me esperava um confronto. Ninguém imaginava que Charlotte teria coragem de aparecer, muito menos de ofuscar a todos. Mas eles nunca conheceram Charlotte de verdade. O grande salão de baile do Astoria Plaza brilhava como as joias da coroa eles mesmos. Esculturas de gelo brilhavam, champanhe dourado fluía sem parar e os garçons se moviam como fantasmas por um mar de vestidos e smokings. Câmeras disparavam enquanto os convidados chegaram, cada um ávido por um vislumbre do drama que todos secretamente esperavam. No centro de tudo, Gregory estava imponente com um terno azul escuro feito sob medida. Marissa agarrada ao seu braço, seus sorrisos largos e performáticos. Eles pareciam um casal poderoso, rico, linda, intocável. Por dentro, Marissa estava amando cada segundo daquilo. Ela recebeu os convidados com um ar confiante, exibindo seu vestido de grife e joias deslumbrantes. Ela se moveu pela multidão como se fosse a dona dela,
mal conseguindo esconder a alegria ao ouvir as pessoas cochichando sobre seu triunfo. Isso foi seu momento. Ela esperou por isso a vida toda. O que Marissa não percebeu era que ela não era a única mulher que estava se preparando para esta noite. Lá fora, Charlotte estava sentada no banco de trás de um carro, mãos firmemente cruzadas sobre o colo. Seu coração batia forte, mas sua expressão era calma. Ela usava o vestido de seda marfim, personalizado vestido que Ava havia desenhado, seu cabelo preso em um coque macio e elegante. Sua maquiagem era impecável, atemporal, poderosa e um pouco desafiadora. Sua única joia era um par de brincos de pérolas, um presente de sua falecida avó. Ela queria se parecer com ela mesma, só que mais forte. O motorista abriu a porta e Charlotte pisou no tapete vermelho. O ar crepitou. Por uma fração de segundo tudo ficou em silêncio. Então as câmeras explodiram, piscando, gritando, chamando seu nome como se fosse a convidada de honra. Ela não vacilou. Caminhou lentamente, com a postura ereta, o olhar focado em frente. Não importava que seu coração estivesse batendo como um tambor. Ela não os deixaria ver o medo. O porteiro a cumprimentou com o mesmo respeito que demonstravam a todos os outros hóspedes. Lá dentro, o silêncio retornou enquanto as pessoas viraram-se e olharam fixamente. Algumas bocas se abriram. Outras sussurraram. É isso? Ah, meu Deus, ela está incrível. Ela está mesmo aqui. Mas Charlotte não parou para cumprimentá-los. Ela estava aqui em seus próprios termos. Do outro lado do salão, Gregory a viu primeiro. Por um momento ele pareceu chocado. Então, quase irritada, Marissa seguiu seu olhar e viu Charlotte deslizando pela multidão, sua barriga de grávida elegantemente emoldurada pela seda marfim. O rosto de Marissa vacilou. Ela agarrou o braço de Gregor com mais força, sussurrando algo urgente. Gregory murmurou de volta com o maxilar tenso. Charlotte caminhou em direção ao centro da sala, sentindo os olhares de todos os lados. A música diminuiu, até os garçons pararam. Ela chegou ao pé da grande escadaria e parou, respirando fundo para se acalmar. Marissa foi a primeira a se mover, afastando-se de Gregory para interceptá-la. Seus saltos estalaram como tiros no mármore, chão. Charlotte, eu não achei que você fosse aparecer, disse ela, com um sorriso afiado e falso. Você está melhor do que eu, como esperado? Charlotte sorriu suavemente. Obrigada, Marissa. É bom ver você também. Gregory se aproximou, deslizando um braço em volta da cintura de Marissa para o benefício dos espectadores. Charlotte, espero que você não esteja aqui para causar uma cena. Esta é uma noite especial para Marissa e eu. Charlotte balançou a cabeça com a voz calma. Gregory, eu não tenho interesse na sua cena. Só vim te desejar um feliz aniversário e te lembrar que dignidade não se compra. Não importa quantas câmeras estivessem assistindo. A tensão era intensa e as pessoas se esforçavam para ouvir cada palavra. Charlotte manteve a compostura, recusando-se a ser arrastada para uma briga de mulheres. Em vez disso, ela se virou e afastou-se, atravessando a multidão de cabeça erguida. Pelo resto da noite, ela foi uma sensação. As pessoas se aproximavam dela com admiração cautelosa. Alguns sussurravam seu apoio, outros apenas olhavam com admiração. Ela encontrou Ava, que apertou sua mão e sussurrou. Você conseguiu. Você parece a rainha que ele gostaria de ter mantido. Marissa, enquanto isso, estava furiosa. Ela passou a noite fumegando na sombra da entrada de Charlotte, seu ciúme crescendo a cada elogio que Charlotte recebia. Ela tentou se agarrar a Gregory. Mas ele estava distraído, olhando Charlotte, lembrando-se de uma época em que ele tinha orgulho de ser seu marido. O poder que Marissa pensava ter conquistado, de repente, parecia tão frágil quanto o vidro. Charlotte mal percebeu. Pela primeira vez em Messes, ela se sentiu ela mesma novamente. Vista, respeitada, intocável. Ela fez conversa educada, aceitou parabéns e até dançou uma vez com uma velha amiga de sua organização sem fins lucrativos Dias. Foi uma pequena rebelião, uma declaração para si mesma no mundo de que estava de volta. Mas por baixo do glamour, a noite era um campo de batalha. A amargura de Marissa crescia e a insegurança de Gregory começava a transparecer. As máscaras que usavam para o público começaram a escorregar. Em certo momento, Charlotte ouviu Marissa brigando com Gregory. Você disse ela nunca mais mostraria o rosto. Faça alguma coisa. Ela está roubando toda a minha atenção. O rosto de Gregory se contraiu,
Mas ele apenas murmurou: "Relaxa, Marissa. É só uma noite." Mas Charlotte viu o medo nos olhos de Marissa. O mundo esperava uma mulher destruída, ira, mas Charlotte entregou força e graça. Ninguém estava falando sobre a realeza não existe mais. Eles estavam falando sobre ela. Quando a meia-noite se aproximava, Charlotte desapareceu silenciosamente, o quarto zumbindo em seu rastro. Lá fora, ela olhou para cima ao horizonte da cidade e se permitiu respirar pela primeira vez a noite toda. Ela entrou na cova dos leões e saiu intocada. Ela sabia que a guerra não tinha acabado. Marissa e Gregory continuariam tramando, continuam tentando tirá-la da história deles. Mas esta noite, ela lembrou a todos, inclusive a si mesma, quem ela era. Realmente era. E ela estava apenas começando. Os dias após a gaila deveriam ter sido triunfantes para Charlotte. Mas a vitória sempre tem um sabor diferente quando você luta pela sobrevivência. A imprensa enlouqueceu. As redes sociais explodiram com fotos lado a lado da entrada deslumbrante de Charlotte e da raiva mal contida. Meses e se casaram depois de um ano. Parecia destino por um tempo. Charlotte estava feliz. Ela trabalhou como coordenadora de projetos para uma organização sem fins lucrativos. Um trabalho que não era glamouroso, mas a orgulhava. Gregory a encorajou no início. Ele até compareceu a 1 ou 2 eventos de arrecadação de fundos, gabando-se do trabalho dela para seus amigos da diretoria. Mas, à medida que sua fama crescia e seus círculos ficavam mais brilhantes, Charlotte começou a notar pequenas rachaduras no relacionamento deles. Ele voltava para casa cada vez mais tarde, afastando as preocupações dela com um beijo na bochecha e uma desculpa rápida sobre um compromisso de última hora. Acordo ou jantar de trabalho. Os telefonemas começaram, as mensagens de texto atrasadas noite. A maneira como Gregory de repente ficou obcecado com sua imagem, seus ternos sob medida, seus treinos, seu Instagram conta que agora estava cheia de fotos elegantes de eventos de luxo e citações inspiradoras, nenhuma das quais soava como ele. Charlotte sentiu que estava sendo expulsa do mundo dele aos poucos, até que ela se tornou apenas uma sombra em sua própria vida. Na noite em que lhe contou que estava grávida, ela esperava que tudo mudasse. Ela pensou que ele olharia para ela e veria sua futuro, sua família. Em vez disso, ele parecia atordoado, quase decepcionado. E então ele sorriu, abraçou-a e disse-lhe para não se preocupar, que ele cuidaria de tudo. Mas a partir daquele momento algo mudou. Ele ficou ainda mais distante. Ele começou a tratá-la como um problema delicado que ele não queria lidar. Agora, enquanto Charlotte estava sentada sozinha no berçário, ela repetia cada discussão, cada ombro frio, cada vez que Gregory dizia que ela estava sendo dramática ou muito sensível. Ela percebeu ela estava lutando por um homem que já havia seguido em frente. Talvez não em público, mas certamente em seu coração. Uma onda de náusea a atingiu, mais forte do que qualquer coisa que ela já havia sentido durante a gravidez. Ela cambaleou até o banheiro, ajoelhou-se perto da banheiro e chorou o mais silenciosamente que pôde. Não por Gregory, nem mesmo por ela mesma, mas pela versão de sua vida que havia morrido naquele salão de baile. Quando as lágrimas finalmente pararam, Charlotte se levantou, enxaguou o rosto e olhou para seu reflexo. Ela mal reconheceu a mulher olhando para ela. Seus olhos inchados, seu cabelo bagunçado, sua boca em uma linha reta e dura. Ela pensou em todas as vezes que Gregory a chamou de seu anjo, sua rocha, a razão pela qual ele trabalhava tanto. Mentiras, ela percebeu, apenas palavras. Então ela pensou em Marissa, a garota que teve tudo entregue a ela. Beleza, fama, a atenção de um homem que ansiava por adoração acima de tudo. Charlotte se perguntou se Marissa já havia se sentido sozinha, ou se ela se importava como rastro de corações partidos que ela deixou para trás. Uma faísca de raiva explodiu dentro dela, quente e repentina. Pela primeira vez, Charlotte sentiu algo mais forte que a dor. Ela sentiu a necessidade de lutar. Não por Gregory, mas por si mesma e pelo bebê que em breve dependeria dela para tudo. Ela sentou-se novamente e abriu seu laptop, seus dedos tremendo enquanto ela digitado. Ela começou com seu currículo, atualizando-o pela primeira vez em 2 anos. Ela entrou em contato com velhos amigos, colegas, pessoas que ainda a viam como Charlotte,
não como esposa de Gregory. Ela ligou para a mãe e contou-lhe a verdade, lágrimas e tudo, e ouviu o amor e a força na voz de sua mãe. Você é mais forte do que pensa, querida. Sempre foi. Não deixe que ele tire isso de você. Foi a primeira vez que Charlotte acreditou nisso. Enquanto o sol se erguia sobre a cidade, banhando seu apartamento com uma luz dourada pálida, Charlotte sentiu um pequeno chute dentro da barriga, um lembrete de que a vida continua, mesmo quando tudo desmorona. Ela pressionou a mão contra a barriga e sussurrou, "Vamos ficar bem." E ela acreditou porque naquela noite, pela primeira vez, Charlotte Lawrence deixou de ser a garota que ele pensava que era, sabia. Ela começou a se tornar a mulher que deveria ser. Charlotte aprendeu da maneira mais difícil que desgosto não mantém horário comercial. Na manhã seguinte, os tabloides da cidade publicaram manchetes sobre a realeza de Gregory Romance e a estreia espetacular de Marissa, completa com fotos do rosto atordoado de Charlotte no fundo. A humilhação não era apenas privada, era pública e doía mais do que ela jamais imaginou. Seu telefone tocou o dia todo com ligações de pessoas preocupadas, amigos e parentes que queriam fofocar sob o pretexto de conforto. Até suas contas nas redes sociais se tornaram campos de batalha enquanto estranhos deixavam comentários que variavam de simpatia vazia a quase crueldade velada. Queixo erguido, Charlotte. Você vai se recuperar, alguém escreveu, enquanto o outro zombou. Bem, pelo menos o bebê terá um pai rico. Ela deletou os aplicativos, bloqueou os números e fechou as cortinas. Mas a dor ainda encontrou seu caminho. A mãe de Charlotte voou naquela tarde, recusando-se a aceitar um não como resposta. Resposta. Ela chegou com uma mala cheia de refeições caseiras, conselhos práticos e uma espécie de calor que fazia o apartamento frio e vazio parecer um pouco menos solitário. Juntos, eles começaram a organizando o quarto do bebê, desempacotando caixas e dobrando roupinhas. Com cada macacão, cada cobertor, Charlotte se viu respirando um pouco mais facilmente. Ainda assim, o silêncio entre os momentos estava cheio de perguntas. E agora? Sua mãe finalmente perguntou, entregando-lhe uma xícara de chá. Charlotte olhou para fora a janela para a cidade pulsante abaixo. Eu não sei, ela admitiu. Eu simplesmente não quero mais ter medo. Sua mãe apertou sua mão. Ter medo é humano, querida. Mas você é mais do que apenas uma mulher assustada. Você é mãe agora, e esse bebê vai precisar que você seja forte. Foi a primeira vez que Charlotte sentiu a menor centelha de esperança. Talvez ela não pudesse apagar o que aconteceu, mas ela podia escolher o que fazer a seguir. Enquanto isso, o mundo lá fora continuava girando. Gregory e Marissa estavam por toda parte. Colunas de fofocas, blogs de moda, até mesmo um talk show noturno que repetia o momento ele chamou Marissa de realeza enquanto a multidão ria. Ninguém se importava com a esposa grávida deixada para trás, exceto como uma nota de rodapé para escândalo de outra pessoa. Certa tarde, o antigo chefe de Charlotte na organização sem fins lucrativos a chamou de gentil. Ouvimos o que aconteceu. Se você quiser voltar, mesmo que seja meio período, as portas estão abertas. Foi o primeiro ramo de oliveira que ela recebeu. E ela o agarrou. Começou a trabalhar remotamente, planejando a comunidade eventos e escrevendo propostas de financiamento em sua sala de estar, redescobrindo a paixão que ela havia reservado para Gregory Carreira. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu necessária, valiosa, viva. Mas a nova realidade também trouxe lembretes duros. Seu advogado ligou para falar sobre seus direitos, suas opções e a logística feia da separação. Ela teria que encarar Gregory novamente, não como sua esposa, mas como sua adversária. Era um pensamento que a deixava enjoada, mas também estranhamente determinada. Depois vieram os convites, não para galas glamorosas ou leilões de caridade, mas para reuniões de mediação e negociações financeiras, revelações. Gregory, previsivelmente, não apareceu pessoalmente. Ele enviou sua advogada, uma mulher que sorriu educadamente, mas nunca olhou Charlotte nos olhos. Mesmo assim, Charlotte permaneceu ereta, as palavras da mãe ecoando em sua mente. Feroz, você tem que ser feroz. Cada dia era um teste para sua força.
Algumas noites ela ainda acordava soluçando, assombrada por sonhos daquela salão de baile, aquela escada, aquele momento em que toda a sua vida desmoronou. Mas, à má luz do dia, ela se viu juntando as peças. Aos poucos ela começou a se ver de forma diferente no espelho. Não apenas uma mulher abandonada, mas uma mulher sobrevivente. Sua barriga cresceu mais redondo, seus passos tornaram-se mais determinados. Ela estabeleceu pequenas metas, preparou o jantar, foi para uma caminhada, terminar uma tarefa de trabalho. Cada marca de verificação parecia uma vitória. Ela até se permitiu esperar que o pior acontecesse e estava atrás dela, até que uma manhã, ao sair de seu apartamento, ela encontrou um convite brilhante preso sob sua porta. Era para a festa de aniversário do Gregory. Não uma festa qualquer, mas o evento do ano. Uma de Marissa. As manchetes variaram de ex-esposa desprezada ofusca a realeza em Gaila até triângulo amoroso de Lawrence que realmente comanda Nova York. Todos tinham uma opinião e a caixa de entrada de Charlotte foi inundada com mensagens. Algumas de apoio, algumas cruéis e a maioria de pessoas que ela mal conhecia. No início, Charlotte queria se esconder de tudo. Ela temia abrir seu e-mail, virar na TV, até mesmo saindo de casa com medo de encontrar alguém que tivesse visto os vídeos virais. Ela tentou se concentrar em trabalho sem fins lucrativos, sobre sua saúde e sobre a preparação para o bebê. Mas era impossível ignorar os sussurros e escadas. Até as idas ao supermercado pareciam andar por um campo minado. Ela ouvia seu nome em todos os lugares. O pior parte foi a traição que veio em seguida. Nem de Gregory, nem mesmo de Marissa, mas das pessoas que Charlotte pensava serem suas amigas. Um por um, os convites foram desaparecendo. Casais com quem ela jantou quem ela estava há anos, parou de responder às mensagens dela. O grupo de bate-papo que ela ajudou a iniciar, de repente ficou em silêncio. A mensagem era clara. No mundo deles, você só tinha valor enquanto pertencesse ao homem no topo. Mas Charlotte se recusou a ser apagado. Em vez de se encolher, ela se aproximou. Ela usou sua plataforma crescente para falar sobre resiliência, maternidade solteira e a força necessária para recomeçar. Ela deu entrevistas não para repórteres de tabloides famintos por lágrimas, mas para revistas femininas e podcasts que queriam a verdade, não apenas o drama. Ela contou sua história honestamente e as pessoas ouviram. Enquanto isso, Gregory, o conto de fadas de Marissa, começou a se desfazer sob o brilho do público. O relacionamento deles foi construído com base no espetáculo e o rancor começou a rachar. Gregory, tão acostumado à admiração, ficou abalado com a forma como a mídia agora o retratava como um marido insensível e egocêntrico que trocou a esposa grávida por um alpinista social. Os contratos de influência de Marissa secaram devido à preocupação das marcas com a reação negativa. Surgiram rumores de que Marissa havia exigido Gregory propôs casamento, mas ele continuou adiando, culpando o momento ruim e a imprensa negativa. A verdadeira tempestade atingiu uma manhã de sexta-feira. Charlotte estava em casa revisando uma proposta para uma campanha de alfabetização quando o seu telefone acendeu com dezenas de alertas. Clipes de vídeo da gala surgiram sem edição, sem filtro e mostrando mais do que qualquer um poderia imaginar. Alguém gravou Marissa zombando de Charlotte ao entrar, sussurrando, "Ela está nada." Gregory só a manteve por perto para o voto de simpatia. O áudio estava cristalino. A opinião pública mudou um instante. Onde antes as pessoas chamavam Charlotte de vítima, agora a chamavam de sobrevivente. Sessões de comentários repletas de indignação com Marissa e simpatia por Charlotte. "Nenhuma mulher merece isso", escreveu um. "Ela entrou como uma rainha enquanto agiam como crianças", escreveu outro. Em poucas horas, talk shows e programas de notícias estavam dissecando cada quadro da filmagem. Gregory tentou controlar os danos, divulgando uma declaração insípida sobre privacidade e seguindo em frente. Marissa postou um pedido de desculpas cuidadosamente elaborado no Instagram. Mas a reação foi imediata. As marcas começaram a abandoná-la. Seu número de seguidores despencou. A maré virou. E pela primeira vez, Charlotte não foi quem se afogou. Mas com cada onda de apoio, novos desafios surgiram. O advogado de Gregory estendeu a mão,
pressionando por um divórcio discreto e avisando Charlotte que se ela não cooperasse, o dinheiro da família desapareceria. Não me critique, Charlotte. O e-mail de Gregory dizia: vamos resolver isso em particular, pelo bem do bebê. Era uma ameaça disfarçada de preocupação, e isso só deixou Charlotte mais determinada. Ela a contratou nossa própria equipe jurídica, recomendada por Ava, extremamente competente e destemida. Juntos, eles iniciaram o trabalho de desvendar anos de ativos, investimentos e segredos compartilhados. Cada reunião era um lembrete do que ela havia sobrevivido. Cada papel assinado, cada exigência de transparência a tornava mais forte. No passado, a cidade fervilhava de boatos. Surgiram histórias sobre as práticas comerciais questionáveis de Gregory, os casos de Marissa e as mentiras que sustentavam seu mundo brilhante. Quanto mais alto eles subiam, mais longe eles tiveram que cair. Certa noite, enquanto Charlotte tentava dormir, recebeu uma mensagem de uma mulher que não conhecia. A mulher alegou ter namorado Gregory antes de Charlotte e avisou: ele vai tentar fazer você parecer louca. Ele sempre faz isso. Em vez de medo, Charlotte sentiu apenas determinação. Ela já havia passado anos demais duvidando de si mesma. Ela não deixaria alguém poderia reescrever a história dela novamente? À medida que as semanas se arrastavam, as datas do julgamento se aproximavam. A barriga de Charlotte cresceu, um bebê chutando com força renovada a cada dia. Um lembrete de que a vida continuava, independentemente de Gregory gostar ou não. Sua mãe ficou ao seu lado, ajudando com as refeições, tarefas e o impacto emocional de reconstruir uma vida a partir de zero. Ava se tornou sua campeã em público e privado, sempre lembrando ela: você já venceu no momento em que se escolheu. Os dias de Charlotte se tornaram uma mistura de sobrevivência e estratégia. Ela se preparava para cada audiência como se fosse uma batalha. Nunca tinha certeza do que estava por trás de Gregory, equipe inventaria. Mas cada vez que ela entrava no tribunal, ela o fazia com a cabeça alta, sua determinação endurecida por meses de humilhação e dúvida. Ela aprendeu a confiar em si mesma novamente. Ela aprendeu a confiar nos amigos que permaneceram, na família que nunca vacilou e no novo comunidade de mulheres que a aplaudiram nos bastidores. Ela aprendeu que, às vezes, o maior traição não é o que alguém faz com você, mas o que você deixa que eles o convençam sobre si mesmo. Quando chegou à audiência oficial do tribunal, Charlotte não se sentia mais como a mulher que havia sido humilhada na frente do mundo. Ela se sentia como alguém renascido, dura, marcada, mas poderosa de certa forma ela nunca esperava. E quando ela entrou naquele tribunal, os flashes da câmera batendo no chão de mármore, ela sussurrou para si mesma: eles queriam um show. Vamos dar a eles um que eles nunca farão. Esqueça! Charlotte nunca imaginou quanta força seria necessária apenas para continuar respirando. Os dias no tribunal ficaram confusos juntas. Cada uma delas um teste para sua paciência, sua dignidade e sua vontade de lutar por si mesma e por seu filho ainda não nascido. A cidade observava cada movimento. Vans de notícias se alinhavam na escadaria do tribunal. Comentaristas especulado na TV. E todas as manhãs, Charlotte acordava com novas manchetes, dissecando cada gesto seu. Ela tornou-se um símbolo para as mulheres em todos os lugares. Mas quando o mundo não estava olhando, ela estava apenas cansada, grávida e sozinha. Gregory tornou tudo mais difícil do que precisava ser. Em vez de assumir a responsabilidade, ele lutou contra ela em todos os momentos. Detalhe: ele negou promessas que havia feito, questionou o caráter dela em documentos judiciais e até insinuou que talvez o bebê não era dele. A acusação foi mais profunda do que qualquer traição até então. O advogado de Charlotte objetou imediatamente, mas as palavras permaneceram no ar, frias e venenosas. Charlotte olhou fixamente à frente, recusando-se a deixar que alguém a visse quebrar. Marissa também fez sua presença conhecida. Ela veio às audiências usando óculos escuros de grife, de braço dado com Gregory, agindo como se toda a aprovação era apenas mais um evento a ser sobrevivido pelas câmeras. Ela sorria para Charlotte, sussurrava para Gregory, então dar um sorriso deslumbrante para os repórteres lá fora.
Mas havia uma tensão em seus movimentos e uma energia nervosa que sugeriu que nem tudo estava bem nos bastidores. A pressão aumentava a cada audiência. Charlotte se viu na beira das lágrimas com mais frequência do que queria admitir. Alguns dias ela tinha que se trancar no banheiro, respirando entrando e saindo, contando até 10 enquanto seu bebê chutava dentro dela, lembrando-a de que ela não podia desistir. Sua mãe e Ava estavam sempre lá, um exército silencioso de amor e lealdade. Mas nos momentos mais sombrios parecia que ela estava lutando contra o mundo sozinha. As coisas chegaram a um ponto, criticou uma tarde. Durante uma sessão de mediação particularmente brutal, o advogado de Gregory empurrou uma pilha de papéis à mesa, sorrindo. Seu cliente quer ficar com o apartamento e o carro sob custódia total. Ele zombou. Com base em quê? Ser uma mártir das redes sociais não lhe dá direito à fortuna de Gregory. O advogado de Charlotte permaneceu calma. Não estamos aqui para debater hashtags. Estamos aqui para proteger uma mãe e seu filho. A voz de Gregory cortou a quarto. Você nunca se importou com a minha carreira, Charlotte. Tudo o que você queria era ter uma boa aparência em público. Você nunca foi para mim, chega. A Marissa entende. Ela é ambiciosa. Ela faz as coisas. Se você entrasse em um salão de baile onde a pessoa que o traiu chamasse outra pessoa de realeza, você lutaria para desaparecer? Ou você ousaria mostrar ao mundo que a verdadeira rainha não precisa de uma coroa? O Windsor Metropolitan Hotel nunca brilhou tanto quanto na noite em que a vida de Charlotte Lawrence entrou em colapso. Naquela noite, o salão de baile se tornou um playground para a elite de Manhattan. Um turbilhão de smoking sob medida, estilistas vestidos e a competição acirrada e silenciosa entre o dinheiro antigo e a nova ambição. Lá fora, as luzes dos paparazzi dançavam contra as colunas de mármore, mas lá dentro ninguém se importava com nada além de ser visto, invejado e lembrado. Charlotte se sentiu deslocada desde o momento em que entrou, agarrando sua pequena bolsa de veludo, a seda macia desceu vestido azul meia-noite, roçando sua barriga inchada. Ela estava grávida de 6 meses e se esforçando ao máximo para parecer bem juntos. Mas mesmo quando ela sorria educadamente para conhecidos e apertava as mãos de estranhos, ela sentia que eles olhares. Alguns compassivos, alguns curiosos, alguns afiados como facas. Ela tinha vindo para apoiar seu marido, Gregory Lawrence, o anfitrião da noite, e o homem que ela acreditava ser o centro do seu universo. Charlotte tentou dizer a si mesma que esta noite seria um ponto de virada para o casamento deles, que ele finalmente pareceria para ela do jeito que ele costumava fazer, orgulhoso, dedicado, apaixonado, que eles seriam família novamente. Não apenas 2 pessoas dividindo uma cobertura e um sobrenome. Mas enquanto a sala fervilhava de entusiasmo, Charlotte percebeu que algo estava errado. Ela viu alguns rostos familiares. Mulheres que ela um dia chamara de amigas. Mulheres que agora evitava o olhar dela sussurrando atrás de taças de champanhe. A energia parecia diferente. Era elétrica, tensa, e não era apenas a expectativa do leilão beneficente. Havia um boato no ar, um segredo prestes a ser detonado. Então, de repente, as luzes diminuíram e o silêncio se instalou. Todas as cabeças se voltaram para a grande escadaria, enquanto o mestre de cerimônias, um homem com a voz do locutor de rádio, chamou a atenção. Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas ao nosso gentil anfitrião, Gregory Lawrence. Gregory apareceu. Em cada centímetro, o menino de ouro, seu smoking impecável, seu sorriso deslumbrante. Mas ele não estava sozinho. Em seu braço, vestida com um vestido de ouro derretido, estava Marissa Dale, a influenciadora, o boato, o problema que Charlotte tentou ignorar durante meses. A mulher que, através de mensagens veladas e mensagens privadas, deixou claro que ela era uma ameaça. Gregory não hesitou, não vacilou. Ele levou Marissa direto para o holofotes, parando na escada para que a multidão pudesse absorver o espetáculo. Câmeras dispararam. Um suspiro coletivo ondulou pela sala. Charlotte ficou paralisada, com a respiração presa na garganta, o coração batendo, trovejando em seus ouvidos. Por um momento, o mundo desacelerou. Gregory se inclinou para o microfone e disse palavras que assombrariam Charlotte por anos. Gostaria que todos vocês conhecessem alguém verdadeiramente especial. Marissa Dale. Realeza em todos os sentidos da palavra. Ela mudou minha vida.
A multidão explodiu em aplausos, mas soou como um trovão para Charlotte, alto, implacável e abafando seu próprio grito silencioso. Ela observou Gregory beijar a mão de Marissa e então sussurrou algo em seu ouvido que a fez rir, jogando a cabeça para trás, como se fosse dona da noite. A humilhação que Charlotte já sentira era mais intensa do que qualquer coisa que ela já sentira. Ela viu convidados observando-a, alguns com um prazer presunçoso, outros com uma simpatia superficial. Sua visão estava turva, seus pés pesados como concreto. Ela tentou se mover, mas seu corpo se recusou. Ela tentou conter as lágrimas, mas elas brotaram de qualquer maneira, ameaçando arruinar seu rosto cuidadosamente composto. Charlotte queria correr, desaparecer, acordar e descobrir que isso era apenas um pesadelo. Mas a realidade se impôs. As câmeras, os sussurros, o conhecimento de que seu marido tinha trazido sua amante, não, sua realeza, para a noite mais importante de sua carreira, que ele havia escolhido esta forma pública e brutal de apagá-la. Enquanto estava ali, desesperada e sozinha, Marissa olhou diretamente para ela. Olhos se encontraram, uma mulher vitoriosa, a outra vencida. O sorriso de Marissa alargou-se, cruel e triunfante. Ela murmurou 2 palavras. Obrigada. Isso foi o ponto de ruptura. Charlotte se virou passando por um aceno de socialites que ofegavam e fingiam preocupação. Ela tropeçou para o saguão com a mão tremendo enquanto apertava o botão do elevador. Cada músculo do seu corpo gritava. A lembrança de cada palavra gentil que Gregory já havia falado se estilhaçou em sua mente, substituída pela imagem nítida dele naqueles escadas, aquecendo-se no brilho de Marissa. Na privacidade do elevador, Charlotte se deixou soluçar, os ombros tremendo enquanto lágrimas silenciosas manchavam suas bochechas. Ela agarrou o corrimão, seus pensamentos oscilando entre raiva e desgosto. Como ele pôde fazer isso? Como pôde humilhá-la tão publicamente enquanto ela carregou seu filho? O que ela fez para merecer isso? Mas bem no fundo dela, um novo sentimento começou a criar raízes. Um sentimento mais frio, mais forte e infinitamente mais perigoso que a dor. Ela enxugou as lágrimas, endireitou os ombros e olhou para seu reflexo nas paredes espelhadas. Este não foi o fim de sua história. Este foi o começo. Se Gregory quisesse um show, ela daria um que ele nunca esqueceria. Esta noite, Charlotte Lawrence estava farta de ser a esposa silenciosa e sofredora. Da próxima vez ela entrasse em uma sala, o mundo veria uma mulher diferente. Uma mulher que não precisava da aprovação de ninguém, certamente não era um homem que chamava sua amante de realeza. Quando as portas do elevador se abriram para oruas iluminadas por neon da cidade, Charlotte saiu, com o coração batendo forte com uma mistura de medo e determinação. Ela estava prestes a mostrar a todos, incluindo Gregory e Marissa, que uma rainha nunca perde sua coroa. Ela simplesmente escolhe a escolha a certo momento de reivindicar seu trono. Charlotte não se lembrava muito de como chegou em casa naquela noite. Seu motorista disse que ela sentou em silêncio durante toda a viagem, com o telefone vibrando repetidamente com mensagens, alguns de amigos fingindo ver como ela estava, a maioria de repórteres farejando escândalos. Ela deixou o telefone morrer, olhou fixamente para as luzes da cidade e tentou se recompor pelo bem da pequena vida que crescia dentro dela. Seu apartamento, antes um símbolo de tudo o que ela e Gregory haviam construído juntos, agora parecia tão frio quanto um saguão de hotel. As paredes ecoou com memórias, conversas noturnas, comida no chão, sonhos sussurrados na escuridão. Agora tudo o que ela conseguia sentir era um vazio, o tipo que penetra nos ossos e faz você se perguntar se você nunca mais se sentirá seguro. Ela foi direto para o berçário. Um quarto inacabado sala, cheia de presentes caros para bebês e móveis de grife ainda em caixas. O berço ficava num canto, envolto num cobertor que sua mãe havia tricotado. Uma lembrança de uma família que ainda acreditava Gregory era um bom homem. Charlotte sentou-se na beira da cadeira de balanço, colocou uma mão na barriga e tentou acalmar a respiração. Não se preocupe, querida, ela sussurrou. Você me tem. Eu prometo, você sempre me terá. Mas a verdade era que ela sentia que não lhe restava mais nada. A mente de Charlotte fervilhava de perguntas.
cada uma mais dolorosa que a anterior. Teria ela ignorado os sinais? Teria Gregory sempre tinha sido tão cruel? Ou ela simplesmente o amava demais para ver a verdade? Há quanto tempo todos os outros sabiam? Há quanto tempo Marissa estava esperando o momento de vencer? Ela se lembrava do começo. Como Gregory a conquistou em uma gala de networking. Como ele parecia diferente de todos os outros homens da quarto. Ele disse que ela era especial, que ele precisava de alguém real ao seu lado, alguém que entendesse a ambição, mas não ansiavam pelos holofotes. Eles foram morar juntos depois de apenas 4... Gregory, se ele se arrependia de ter chamado Marissa de realeza, ele hesitou, então gaguejou. Bem, acho que cometi alguns erros. Charlotte, por sua vez, manteve seus comentários públicos moderados e gentis. Todo mundo comete erros, ela disse a um âncora de notícias. Mas nem todos estão dispostos a crescer com eles. Eu acredito no perdão, mas também acredito em responsabilidade. Todos nós podemos fazer melhor por nós mesmos e pela próxima geração. Em particular, as mudanças foram ainda mais profundas. O quarto do bebê, antes um quarto de tristeza e sonhos inacabados, agora estava iluminado e acolhedor, repleto de murais pintados à mão, música suave e uma sensação de esperança. Charlotte tocou música clássica todas as noites, sentada em sua cadeira de balanço, lendo em voz alta seus livros favoritos de infância. Ela falava para seu bebê sobre força, gentileza e a importância de nunca deixar ninguém definir seu valor. Ao entardecer, enquanto o sol se punha sobre a cidade, Ava apareceu com comida para a viagem e uma garrafa de cidra espumante. Eles riram, relembrou e fez planos para o futuro. Sabe, Ava disse, você é a única mulher que conheço que poderia entrar em uma sala cheia de inimigos e sair com a coroa. Charlotte sorriu, sentindo por pela primeira vez em muito tempo. Linda, poderosa e livre. Mas o mundo tinha mais um teste reservado. Uma semana antes da data prevista para o nascimento do bebê, Charlotte recebeu uma carta oficial do conselho. A investigação interna foi concluída. A má conduta financeira de Gregory foi comprovada sem sombra de dúvida. O conselho ofereceu a ela o cargo de CEO permanente, não apenas como uma figura decorativa, mas com plenos poderes executivos e apoio. Suas mãos tremiam enquanto ela lia, orgulho, medo e descrença se misturando em seu peito. Naquela noite, ela chamou a mãe, mal conseguindo conter a excitação. Você conseguiu, querida, disse a mãe. Disse entre lágrimas de felicidade. Não só para você, mas para todas as mulheres que já ouviram que não eram o suficiente. Seu bebê vai ficar muito orgulhoso. Na manhã seguinte, Charlotte fez seu primeiro ato oficial como CEO. Ela anunciou uma licença familiar expandida para todos os funcionários e financiou uma nova fundação em nome de seu filho, dedicada a apoiar pais solteiros. A notícia se espalhou rapidamente. Os funcionários choraram, parou-a nos corredores para agradecê-la. Era o legado que ela queria, não vingança, mas uma mudança real. No dia em que ela estava prestes a ser apresentada oficialmente como CEO na gala anual de acionistas, Charlotte ficou em frente ao seu armário, mãos trêmulas. Seu vestido esmeralda profunda com sutil batida dourada a abraçava a colisão e a fez se sentir forte e majestosa. Ela se lembrou da primeira gala meses antes, quando Gregory tinha apresentou Marissa como realeza. Desta vez não haveria piadas cruéis, nem câmeras caçando sua dor, apenas respeito, admiração e o conhecimento de que ela havia reivindicado seu trono. Enquanto ela fez sua entrada, a sala ficou em silêncio e então explodiu em aplausos. Ela aceitou flores, apertou as mãos e fez um discursó que levou muitos às lágrimas. Ela agradeceu às pessoas que acreditaram nela, perdoou aqueles que duvidaram e fez um voto de liderar com coragem e compaixão. Pela primeira vez na vida, Charlotte Lawrence entrou numa sala e soube absolutamente que ela pertencia. Ela não era vítima de ninguém. Ela era a rainha. O salão de baile brilhava com luzes de cristal e esperança, enquanto Charlotte estava no centro do palco. Os aplausos finais ainda ecoavam em seus ouvidos. As pessoas se levantaram de seus assentos, não apenas para homenagear seu título ou sua vitória, mas para celebrar uma história que se tornou muito maior do que a tristeza de uma mulher.
As câmeras captaram seu sorriso, mas apenas um punhado de pessoas todos na sala conseguiam realmente entender o que aquele sorriso significava. Não se tratava de vingança ou mesmo de redenção. Tratava-se de liberdade. Naquela noite, Charlotte permaneceu após a gala, aceitando felicitações e compartilhando sentimentos genuínos risos com funcionários e amigos. Durante anos, ela deixou que Gregory e a sociedade definissem seu valor. Agora ela define seu próprio valor, e não tinha nada a ver com quem a amava ou a abandonava. Ela havia se tornado o modelo que tanto procurava, prova de que até as feridas mais profundas podem se curar e se tornar algo inquebrável. Num canto tranquilo, ela sentiu um leve chute do bebê, um lembrete do que realmente importava. À medida que os convidados iam saindo, seus olhos brilhavam de orgulho. Você mudou esta cidade, sabia? Disse ela. E não só para você. Charlotte apertou a mão dela. Todos nós mudamos um pouco o mundo quando decidimos nos levantar, Ava. Eu só queria que não acontecesse. Tem que doer muito primeiro. Eles riram juntos, o tipo de riso que só os sobreviventes compartilham. O salão de baile esvaziou-se lentamente, mas Charlotte permaneceu, caminhando pelos corredores vazios. Ela pensou na mulher que ela incerta, com medo, esperando que alguém lhe dissesse que ela era o suficiente. Aquela mulher se foi. Em seu lugar estava uma líder, mãe e sobrevivente que enfrentou humilhação e perda, e ainda assim caminhava de cabeça erguida. Lá fora a cidade brilhava. Charlotte deu uma longa caminhada para casa, seus saltos estalando no pavimento, o ar fresco do final da primavera e cheio de promessas. Cada poste de luz parecia uma pequena estrela guiando-a para frente. Ela parou para respirar tudo o recomeço, a liberdade, o orgulho que pulsava em suas veias. Dela o telefone vibrava com mensagens de funcionários, repórteres e até mesmo estranhos que haviam acompanhado o desenrolar de sua jornada. Eram histórias de outras mulheres inspiradas a deixar casamentos ruins, começar novas carreiras ou simplesmente acreditar em si mesmas novamente. Mas nem todas as mensagens eram de parabéns. Ao chegar ao seu prédio, ela viu uma última mensagem de Gregory. Você venceu. Espero que esteja feliz. Eu perdi tudo. Ela olhou fixamente para as palavras. Por um longo momento. Antes, eles a teriam quebrado. Agora ela só sentia uma pena estranha e gentil. Ela digitou de volta. Você perdeu o que você escolheu perder. Eu só queria respeito. Espero que um dia você o encontre para si mesmo e para todos que você é magoada. Ela quis dizer cada palavra. Na manhã seguinte, Charlotte acordou com uma voz calma que ela nunca tinha conhecido. A cidade parecia diferente. O ar em si parecia mais leve. Ela passou o dia em silêncio e reflexão, registrando sua gratidão, planejando a chegada do bebê e saboreando seu primeiro suspiro real de paz em anos. Sua mãe ligou para saber como ela estava, prometendo ficar um tempo depois que o bebê nascesse. Ava enviou flores e um cartão bobo para Sua Majestade, a CEO, rainha e mulher mais indescritível de Nova York. Mas o visitante mais surpreendente veio naquela tarde. Eleanor, Gregory, minha mãe, passou com uma caixinha. Esta era da minha avó, disse ela, colocando-o nas mãos de Charlotte. Ela costumava dizer, o verdadeiro legado de uma mulher não é o que ela constrói, mas quem ela constrói, torna-se. Eu sei que você ensinará o mesmo ao seu filho. Dentro da caixa havia um delicado pulseira de ouro gravada com as palavras. A força é a única coroa que importa. Charlotte chorou, segurando a pulseira apertada, prometendo a si mesma que a passaria para seu filho um dia. Não como um troféu, mas como uma lembrança de tudo o que sobreviveram juntos. À medida que a data prevista para o parto se aproximava, Charlotte encerrou seu trabalho, preparou o quarto do bebê, escreveu cartas para o seu futuro eu e para o seu bebê. Palavras de amor, esperança e encorajamento feroz. Você não é os erros dos outros, ela escreveu. Você não é as feridas que herda. Você é a história que você escreve com suas próprias mãos. Quando o trabalho de parto finalmente começou, foi tempestuoso lá fora, uma noite selvagem e dramática, que parecia espelhar a jornada que ela havia percorrido. Sua mãe segurou sua mão através da dor. Ava esperava ansiosamente no saguão.
Depois de horas de suor e lágrimas, Charlotte deu à luz um bebê saudável menina, seu choro forte e insistente. As enfermeiras a envolveram em um cobertor, colocando-a no colo de Charlotte Braços. Naquele momento, toda a mágoa e luta desapareceram, substituídas por um amor tão profundo que quase a assustou. Ela olhou nos olhos da filha e sussurrou: "Você nunca terá que ganhar seu valor. Você nasceu com ele. Você é amado para sempre." Notícias do nascimento espalhou-se rapidamente, e por um breve momento, a cidade parou para celebrar não apenas um novo CEO, mas uma nova vida e uma nova começando. Gregory enviou flores e uma nota de felicitações, breve mas sincera. Charlotte acolheu-a como uma símbolo de que até coisas quebradas podem ser consertadas de pequenas maneiras. Com o passar das semanas, Charlotte se acomodou na maternidade, conciliando as mamadas noturnas com ligações executivas e trabalho em fundações. Ela estava exausto, mas feliz. As reuniões do conselho e as batalhas jurídicas desapareceram na memória, substituídas por risadas de bebê. Primeiro,